Boa noite. Ou boa tarde. Eu vou falar para aquela câmara ainda um pouco, Fernando, porque nós estamos a iniciar mais um episódio naquele que será o podcast As Nossas Gentes. As Nossas Gentes continua a trazer ao local e aqui aos nossos estúdios gentes da nossa terra e gentes com história para contar. Gentes que têm algo na sua alma, que defendem o seu território e que gostam da nossa região como qualquer um de nós. As nossas gentes que hoje, ainda no verão, e quase ainda com uma claridade a bater-nos por cima, vai arrancar com mais uma surpresa, talvez que para alguns já esperado há algum tempo, para outros será mesmo uma surpresa, mas a nossa gente irá arrancar hoje com a história de um homem conhecido como o Tomé. Fernando Tomé, 56 anos, bombeiro há 40, desculpem-me, podemos dizer que há 38 desses anos no ativo como bombeiro, já com as suas insígnias, desde bombeiro de primeira até ao atual. Bombeiro de aspirante, que era como aspirante até... No meu tempo era aspirante, bombeiro de terceira, por aí fora, até agora chefe. Até chefe, mas com 2 anos de escola de bombeiros. Fernando, o teu percurso de vida também não é só os bombeiros. Claro que não. Bombeiros é voluntário, não é? Nunca fui... Foi uma opção de vida? Foi. Quando eu era jovem, né, com 17 anos, já tinha vizinhos bombeiros e arrastaram-me um bocadinho, não é? E não fui só eu, fui eu e mais. Naquele tempo também não havia, aqui em Castanheira de Pera não havia mais nada, ou era bombeiros ou futebol. Naquela altura dizia-se que para ser homem tinha que se jogar futebol ou ser bombeiro. Pronto, aqui em Castanheira era um pouco isso. Eu ainda tentei jogar a bola, mas não tinha muito jeito. Mas tiveste mais jeito para bombeiro. Tive mais queda para bombeiro, pronto. Mas além de bombeiro, a tua profissão, tinhas uma outra profissão? Sim, eu comecei com 15 anos a trabalhar de serralheiro. Não quis estudar, não é? Aquelas ideias... Aquelas coisas que nos dão na altura, pronto. Não quis estudar, o meu pai arranjou-me trabalho logo para serralheiro, com um vizinho que tinha e tem uma oficina em Pedrógão Grande, e estive lá até ir para a tropa. Quantos anos? 5 anos. E como é que foi essa vida de serralheiro? É uma profissão que gosto, ainda gosto. Mas aquilo é pesado. Sim, pesado e sujo. Mas ainda gosto, mas tenho que deixar. Foste para o serviço militar? Depois fazer o serviço militar, andei lá 1 ano e pouco, voltei e fui para a empresa Horácio Costa Limitada. Ou seja, a empresa Horácio Costa, eu estava noutra empresa do mesmo grupo de Horácio Costa. Estive lá 26 anos. O que é que fazias nessa empresa? Nessa empresa fazia um bocadinho tudo. Motorista, de pesados, serralheiro, pintor, metalizador, fazia tudo. Ou seja, a tua profissão, pode-se dizer que é um pouco de tudo e conhecimento de tudo. Sim, um pouco de tudo. Fazias de tudo ao fim e ao cabo. Sim. Era uma empresa de tetos falsos e divisórios, pronto, construção civil, não é? Ao fim e ao cabo tinha que se saber de tudo. Tiveste como motorista e fizeste viagens de longo curso nessa altura também? Sim, ia a Espanha, mais Espanha, a Holanda, fazia internacional e nacional. Mas nessa altura, onde fizeste mais tempo como internacional, fazias o quê? Para onde é que transportavas o material ou transportavas de onde para onde? Normalmente era quando trazia do estrangeiro para cá, ou era para armazém ou diretamente para as obras. Depende. Estiveste envolvido na Expo? Sim, ainda na altura da Expo, eu tinha um colega que teve doente, ainda andei com o carro dele, naquele caso, que era um carro maior, a transportar a mercadoria para lá. Eu penso que era para o Ministério das Finanças. Então, e diz-me uma coisa, então, mas conseguias sempre conciliar a tua vida profissional com a vida de voluntário como bombeiro? Sim, porque assim, nessa altura que ocupava semanas e semanas por lá, eu dava a minha disponibilidade ao fim de semana, não é?
estava batido nos bombeiros. No fim de semana era só para os bombeiros. Pronto. Como é que ficava a família? Já Estavam poucos já cabelos. estavam habituados àquilo, não é? Pronto, perdi a chadeira nos bombeiros, não é? Agora, a vida vai mudando, não é? Há outras responsabilidades e já não é como era. Mas antigamente, ser-se bombeiro era um pouco diferente daquilo que é hoje. Sim, é assim. Agora as coisas estão diferentes, não é? Sim, os tempos também são outros. Os tempos claro. são outros, está tudo muito diferente. Mas A sua essência. aqui há uns anos atrás, ser bombeiro não era fácil. Estamos a falar de equipamentos, de tudo, não é? Era tudo muito mau, não é? Agora, Vocês, quando arrancavam para um fogo, saíam, estou a dizer arrancavam, um termo, não é bem este, mas saíam para um incêndio, muitas vezes com fardas que nem sequer eram as próprias, é isso que estás a dizer? sim, quando comecei nos bombeiros eram umas botinhas de lona, não é? De lona, Uma bota quase fato de normal. macaco, um cinturão e um boné. E isso não queimava? É assim, parece que o fogo ou era diferente, ou éramos nós que éramos diferentes, apagávamos o fogo a batedor e agora é impossível. Agora, nos tempos de hoje, é impossível. Falaste de uma coisa interessante. Pagávamos o fogo a batedor. Hoje o batedor é pouco usado. É impossível apagar um fogo ativo, com algumas dimensões, com um batedor. E qual é a razão disso? Porquê? É o calor. O calor. Porque um batedor tem cerca de 2,5 metros, não é? Um comprimento de 2,5 metros, e a vegetação está muito alta, é impossível. Nós estamos a falar num cabo de madeira, ou agora já também metal, também usei metal, não é? Com as pontas de ou lona ou borracha para Sim, poder bater tal qual. 4 ou 5 pontas Eu sou do dessas. tempo que, pronto, havia poucos carros com água e era assim que se apagava quilómetros lá, para não dizer hectares, serras não é? acima, não é? Mas o mato também era baixinho e pronto. O que quer dizer que nessa altura a pastagem e a Sim, limpeza também dos terrenos também ajudava bastante. Ajudava muito. Hoje isso não se faz. Agora até as terras de semeadura está tudo a silvas e mato, não é? Isso porque não há pessoas, no teu entender, porque não há gado para ir para a serra. É um pouco isso, não há gado, não há pessoas a cultivar e cada vez menos, não é? Aqui na zona, se formos a ver, é mais as pessoas de idade que estão a semear, porque a juventude Já não quer. já não quer. Fernando, durante toda a tua vida tu encontraste algumas situações menos boas, deparaste com situações difíceis de enfrentar. Até 2017, e já vamos falar nisso, é outra história. Mas desses tempos antigos, qual foi a história que mais te marcou, ou a situação que mais te marcou na tua vida como bombeiro? Eu acho que, pronto, a vida de bombeiro aparecem situações sempre diferentes, mas nunca houve situação nenhuma que me tivesse marcado Muito. muito, não. Era Era o dia-a-dia, estávamos preparados e estamos preparados para o que der e vier, não é? Mas nunca houve nada que me marcasse, digamos assim. era mais ou menos normal. Sim, né? sim. No caso dos incêndios, nós dizíamos, pá, ele vem ali, mas isto é um fogo. Isto aqui em Castanheira e arredores, pá, os fogos, pá, sempre desde pequenino que me lembro de grandes incêndios, não é? 2, 3 E dias. vivíamos um bocado já isso com uma certa confiança. Portanto, o avançar para um incêndio à época era, pá, esse resultado derrotado é mais dia, menos Era dia, mais mais um, hora. era mais um. Era mais um. É. É engraçado, tu és, hoje é chefe, aliás, já era chefe há uns anos esta parte, já é chefe há uns anos esta parte. E levaste para o pé de ti, eu vou dizer levaste, porque foi de certeza influenciado pelo pai, e não só, também por alguns amigos, um dos teus filhos. Foram os dois. Foram os dois. Os dois. E porquê? Porque nós, quando era as instruções, normalmente de desencarceramento ou de socorrismo, nós levávamos os filhos para servir de vítimas.
E então, para não estar a ocupar outro colega, não é? Metíamos os miúdos dentro de uma viatura. Olha, tu, quando vierem os bombeiros, queixa-te, tens uma perna que dói muito, ou um braço, e não fazes mais nada. Portanto, eles serviam quase como cobaias. Tal e qual. Era um cenário do... Epá, e pronto, foi dali que eles começaram a entrar nos bombeiros. Com a mesma paixão que o pai tem. Sim. Se calhar já é diferente, não é? Já não é como o pai, mas pronto. Se calhar não é como o pai por outras razões, mas pronto. Entretanto, como disseste bem, os tempos são outros, a vida mudou e tu ficaste mais calmo. Mais calmo como bombeiro. Sim, mais calmo como bombeiro e a idade também pesa. Também pesa, começa a pesar. E as mazelas. E, Já não tens 20 anos, não é? Claro, é diferente, não é? Agora vai-se andando. Terias disposto a enfrentar um novo ano, e vamos falar nele agora, porque também, e como há pouco na nossa conversa, antes de entrarmos no ar, falávamos por mero acaso que estamos a fazer 9 anos, não é? 9 anos, 2017. É verdade, já vai fazer 9 anos. Parece que foi ontem. Como é que... Vocês não saíram para aquele incêndio, pois não? Não, Vocês, a equipa que ia contigo no carro, não é? A minha equipa saiu para um incêndio para Moninhos, Figueira dos Vinhos. A tua equipa era o Riozinho, a Filipa Rodrigues e o teu filho, o Rodrigo. E o Gonçalo. E o Gonçalo. Não, o Rodrigo não, o Gonçalo. O Fernando Paulo, meu filho, Sim. e o Gonçalo. Esse fogo estava praticamente minado e fomos desmobilizados para este incêndio aqui da Pedrógão Grande, que vinha a chegar ao nosso concelho à Moite. Nós vinhamos propriamente para a Moite. E nesse caminho, pá, deu-se o pior. Mas vocês já tinham saído de Figueiró? Saímos de Figueiró. Vinham com a maior das calmas? Sim, vinham à vontade? na estrada principal, a 236. Vinham como costumam vir sempre? Normal. Normal, não é? Sim, normal. Vinham prontos para um outro combate de mais umas horas e voltar a casa? Parámos com o fogo já propriamente no meio do caminho, não é? Ainda tirámos ideias, vamos para aqui, vamos para ali, fazemos isto, fazemos aquilo, chegámos à conclusão que conseguíamos passar a linha de fogo, nessa mesma estrada, a linha de fogo Para cá? Para cá, para o lado do queimado, não é? Ou seja, vindo de Figueiró, conseguiram Para o lado chegar de à Castanheira. Mandei fechar os vidros, vinham vidros Eras tu o abertos. responsável? Era eu o motorista, Mandámos fechar vidros, pá, e naquele espaço, bem uma viatura em alta velocidade, já dentro da curva, direitinho a nós. Gritámos todos, vai bater, eu só consegui travar, não é? Mas é um carro pesado, trazia 4.000 litros de água, não é um carro que para. Porque vocês abasteceram a viatura antes de ir embora? Sim, abastecemos a viatura em Figueira dos Vinhos. Em Figueiró dos Vinhos. E bateu praticamente de frente. Já tínhamos o fogo a bater no carro, o carro ficou imobilizado. Eu tentei, uma vez que o carro que nos bateu não ficou debaixo do vosso carro? Debaixo do nosso carro, foi cuspido para o lado. Eu tentei andar para a frente para sair dali, só que o carro não andava. Eu tive a oportunidade de ver a viatura no local. De facto, vocês tinham um eixo partido. Pronto, digamos assim, um triângulo. Não é bem triângulo, mas sim, para se perceber melhor, é um triângulo. A roda ficou partida, ficou metida para dentro. Eu tentei andar com o carro não andou, e eu disse para os colegas que tínhamos que abandonar a viatura, porque acabou por não arder, mas nós não aguentávamos dentro da viatura. O calor. Era insuportável. Se passássemos, eu conheço bem a estrada, toda a gente conhece, aquele acesso bastante largo. Eu, em andamento, já dentro do queimado, não tinha problema nenhum. Fazemos isso muitas vezes. Sim. Agora, parado ali a levar com o lume, é impossível. Aquilo são demasiado, é uma temperatura altíssima, faço ideia, não? É até cair a pele.
Tu vinhas, vocês quando bateram, tiveram a sensação que o carro cuspiu, o carro foi cuspido, com embate, porque vinha com grande velocidade, vinha. e a vossa preocupação As pessoas vinham, não foi fugir. Vinham inconscientes. A nossa preocupação duplicou, porque éramos nós, eram aquelas pessoas que estavam dentro da viatura. Foi um cenário muito complicado. Tudo muito de repente, que... Tomar uma decisão nessa altura? A decisão que tomei foi sair dali, porque não conseguíamos fazer nada. Mas isso já depois de ir ter com a viatura, de ver a viatura. Sim, e nós abordámos a viatura que estava acidentada, não é? Claro. Tinha 3 pessoas dentro e ficaram lá. Infelizmente. Não conseguimos fazer nada. E se ficássemos lá mais um bocadinho, foi como foi, mas se ficássemos lá mais um bocadinho, As coisas tinham sido ficámos mais lá graves. todos. Vocês conseguem, eu não digo fugir, vocês conseguem se refugiar um pouco mais atrás, num cruzamento que dá para Campelo? Sim, a minha ideia foi sair dali, que não é como agora, porque estava tudo muito sujo. Sim. Foi sair dali daquela faixa de rodagem mais estreita e ir para um espaço mais largo. E pronto, está sensivelmente a 60 metros. Sim. E fomos para lá. Dá-me só uns minutos, só um minuto. O Fernando fala que, e falou no início da nossa conversa, que os fogos de hoje são um pouco diferentes. Já não se limpam as zonas como antigamente, não temos animais na serra, as pessoas não limpam matos, também não os cortam para trazer para as capoeiras ou para os correios. E, de facto, naquela altura, quando se dá este incêndio a 17 de junho de 2017, havia uma grande, o que nós denominamos, e que os bombeiros denominam mais tecnicamente como manta morta, ou seja, havia muito mato nas zonas de pinhal, havia muitos galhos, muitos pinheiros caídos, muita lenha que não era apanhada, havia mato muito alto, e isto tudo dificultou o combate ao incêndio e originou também esta onda de calor e depois também, Fernando, tudo aquilo por que vocês passaram. Sim, pronto, aquele fogo, os anos de bombeiro que tenho, nunca vi um fogo tão rápido. Não te lembras de uma coisa daquela? Era um incêndio que nós não conseguíamos fugir à frente dele. Ele é que nos passou. Não tínhamos hipótese de correr à frente de um fogo daqueles. Ele ganhou velocidade. Uma velocidade enorme, ventos enormes, calor, não havia hipótese. Portanto, dá quase a sensação que ele tinha vida própria. Nunca vi. O pouco que vi, nunca vi. Pronto, depois fomos para Para esse cruzamento? Para esse cruzamento, sei que a Filipa, deixei de ver a Filipa, fartei-me de gritar para a Filipa, mas deixei de a ver. Ela conseguiu passar para o lado do queimado, o sentido que trazíamos de Figueiró ao Castanheiro. Não sei por que carga d'água apanhou uma ambulância no caminho e acabou por ir ter com nós, dentro dessa ambulância, que depois vos trouxe para cá. Que nos trouxe para o hospital. Mas deixei de ver, a minha preocupação era ela depois. Primeiro eram as 3 pessoas, depois era ela. Foi ali uns minutos muito apertados. Mas tinhas contigo o teu filho? Tinha comigo o meu filho. Como é que um pai, e eu faço esta pergunta agora, e desculpa, porque se tu te emocionas como pai, eu fico emocionado como amigo e porque vos acompanhei durante anos. Num sítio onde temos uma fotografia vossa, vocês perdem quase que a vida naquele local. Como é que um pai reage ao ver o seu filho em perigo? Como é que tu, Fernando, o responsável por aquela viatura, e desculpa estar-te a falar agora nisto, isto emociona sempre que se fala no assunto, como é que tu, como pai, como bombeiro, como chefe daquela equipa, conseguiste manter a calma ao ponto de unir os teus homens ali com aquele perigo à vossa volta? Eu quando falei indo para ali, todos aceitaram. Aceitaram de imediato.
E eu sei que a Filipa que ia com nós, mas não sei o que é que se passou e ela voltou para trás. E nós era tanto fumo, tanto calor, que eu não me apercebi que ela voltou para trás. Quando eu cheguei a esse mesmo cruzamento, é que dei por falta dela. Ninguém sabia dela. Até a aparecer. Ficámos lá os 4, o Gonçalo. O Gonçalo não está entre nós, foi infelizmente o bombeiro que partiu, o ASA. Podíamos falar muita coisa sobre isso, apenas desejamos que a sua alma esteja em paz. Com as devidas honras que nós podemos dar a cada um daqueles que lá e prestar homenagem àqueles que partiram e àqueles que lutaram neste incêndio. Mas o nosso podcast de hoje tem única e simplesmente uma finalidade: mostrar que todos são vulneráveis. E o homem, como bombeiro, ou a mulher, como bombeiro, tem sentimentos. É uma pessoa que, quando está a combater um incêndio, a socorrer alguém, também sofre. Mais ainda, quando tem junto a si aqueles que quase que viu nascer, ou aqueles que viu nascer, sendo seus filhos. Ou os seus companheiros de escola, aqueles com eles jogaram à bola. Pronto, ali o meu filho estava lá no grupo, não é? Mas para mim naquele momento eram todos iguais. O meu filho agarrou-se a mim: pai, o que é que fazemos? Para onde é que vamos? E eu não sabia. É difícil tomar uma decisão no meio daquele caos instalado. Eu sei que vocês ali também, no meio daquela confusão, ouviram, eu tenho esses testemunhos que me foram contados a mim pessoalmente, por outras pessoas, e pessoas que atravessaram o conceito de Castanheira, em parte, porque foram para Pedrógão Grande. Vocês ouviram gritos atrás de vocês e mandaram-nos correr para ali. Nós mandámos parar porque a viatura que nos bateu ficou fora da faixa de rodagem. Portanto, a faixa de rodagem da esquerda, sentido Castanheira, Figueiró, ficou livre. E as pessoas inconscientemente passavam para dentro do fogo. Isso era um sentimento é quase irracional, não? Eu não sei, pá, queriam fugir. As pessoas queriam fugir do fogo. E fugiam para dentro do fogo. Nós tentávamos amarrar, algumas pessoas obedeceram, outras não. Alguns ficaram lá, outros voltaram para trás. Foi um pouco isso. Eu penso que se a viatura ficasse a impedir a faixa de rodagem, que não passava tanta gente para a morte. Fernando, esse tempo foi 9 anos passados. 9 anos em que todos os anos se fala na mesma coisa e em vez de prestarmos muitas vezes homenagem àqueles que partiram e àqueles que lutaram, àqueles que já cá não estão, sejam eles civis ou bombeiros, muitas vezes utilizamos isto para fazer grandes festas. E desculpa falar neste termo. Não, eu compreendo. Eu também acho que já são 9 anos, estas coisas têm que ser faladas como estamos agora aqui a falar, mas é um pouco isso. Devíamos ter um bocadinho mais de respeito por as pessoas que foram. Neste caso, aquelas 3 pessoas da viatura, o Gonçalo, ter um bocadinho, porque isto foi uma coisa séria, não é brincadeira, para estarmos a festejar uma coisa destas. Festejar isto. Quando passou-se o 2017, tu estiveste mal, como alguns dos teus companheiros, vou referir a Filipa e o Rui, não é? O meu filho, dos 4 foi o que teoricamente ficou melhor, sim. Teoricamente terá ficado melhor, mas que também sofreu e também passou. Portanto, o grupo todo passou por uma tragédia que ninguém quer relembrar, que ninguém quer voltar, que volta a acontecer. 9 anos passados. É verdade. Hoje, imagina que toca a sirene. Como é que tu te sentes, Fernando? Quando a sirene toca é aquele bichinho que temos cá dentro. Independentemente de tudo o resto. Mas eu não fiquei com medo. Já foi dito, algumas pessoas que ficámos com medo, eu não fiquei com medo.
Se calhar os outros ficaram, não sei, eu não tenho medo. Já me aconteceu outra situação depois disso, também um bocadinho complicada, mas eu continuo, até que posso. O medo é inimigo do bombeiro. É. Mas o respeito não. Em qualquer coisa que façamos na vida, se tivermos medo, se formos a medo, não vamos a lado nenhum, não podemos ter medo. Temos de mostrar respeito. Respeito. Eu penso que depois de 2017 para cá fiquei com um bocadinho mais de respeito ao fogo. Porque antes parece que Era só mais um. É mais um e vamos e não sei o quê, agora já meço as coisas. Começas a pensar, espera aí, vamos ver como é que as coisas estão. Porque vamos com calma. Quando acontece, deixa-me as elas. Acontece. Quando tu não pudeste voltar ao teu trabalho, tiveste que arranjar uma outra solução? Portanto, eu fiquei com o pulmão esquerdo afetado, fiquei com uma manchazinha e os médicos aconselharam-me mesmo a largar a profissão de serralheiro, para não agravar a situação, para manter. Falávamos também há pouco, e isto na nossa brincadeira, a nossa conversa na entrada, que nem sequer pensávamos que íamos chegar assim tão longe, mas falávamos há pouco que os fumos são diferentes. Quer explicar isso? As pessoas podem dizer-me assim, então mas já deixaste de ser serralheiro por causa do fumo da solda e vais para os fogos. É diferente. E os médicos explicaram-me isso. O fumo do fogo, do mato, do eucalipto, do pinheiro, é um fumo natural. Os fumos e químicos de soldaduras é diferente. São coisas artificiais. É diferente. Mas mesmo assim tenho que ter sempre muito cuidado, não é? Sempre cuidado, mas também não é todos os dias. Portanto, tocando a sirene hoje, mesmo que não seja por um acidente, tu arrancas com os teus homens? Sim, só se não puder. Só se não puderes. Claro. E qual é o conselho que deixas para um jovem que ainda hoje não sabe o que é ser bombeiro, mas que gostaria até de experimentar e, quiçá, ficar na fila? E acho muito bem fileira. que a juventude que avance para os bombeiros, porque o bombeiro voluntário está com falta de pessoal e não é só em Castanheira, mas a nível nacional. A nível nacional o voluntário está a ficar... O que é que tu achas que um jovem pode... O que conselho é que darias a um jovem para ingressar nos bombeiros? O que é que eles podem encontrar nos bombeiros? Os bombeiros voluntários. Encontram coisas boas, coisas más. Mas encontram camaradagem, amizade, companheirismo? Sim, apanham um bocadinho de tudo. Experiências, apanham tudo um bocadito. As coisas más sobrepõem-se às coisas boas ou as coisas boas sobrepõem-se às coisas más? As boas sobrepõem-se às más. Quando se fala em histórias, falamos nas coisas boas. Nós nos bombeiros, naqueles tempos livres, contamos histórias que se passaram há anos, situações que se passaram, brincadeiras, não sei o quê, engraçadas, e faz parte da vida do bombeiro. E lá está, a juventude que entraram há 2, 3 anos, ouvirem os mais velhos a contar essas histórias, e fica assim, mas como é que é possível acontecer isso? E é engraçado. Há situações espetaculares, mesmo com pessoas que já partiram, que conheceste bem. Foi uma vez na vida que aconteceu. Portanto, o jovem, rapaz ou rapariga, homem ou mulher, mais adulto ou mais jovem, não importa, que quer ingressar nos bombeiros, pode ter a certeza de uma coisa: a sua vida nunca será monótona. Não. Terá sempre uma história para contar. Tem sempre uma história para contar. Há de aparecer. Fernando, nós vamos terminar por aqui. Obrigado por este bocadinho. Nada. Foram uns minutos. Como vês, não custou tanto assim. Falaste bem. Obrigado. Nós vamos terminar as nossas gentes. Hoje estivemos com o Fernando Tomé, 55 anos, um homem... 56. Desculpa, eu quero tirar mais um anito. Podes tirar. Para tirar mais um anito, 56 anos de idade. Homem que desde os 17 é bombeiro,
passou de tudo na sua vida, que é profissional, que é nos bombeiros, como muitos outros, como tantos outros também, mas deixa-nos aqui um pouco do testemunho daquilo que foi o seu percurso até hoje, passando por 2017, aquele famigerado dia 17 de junho, quando o Concelho de Castanheira de Pera foi dado como desanexado há 100 e poucos anos de Pedrógão Grande. Fazia anos nesse dia, fazia anos nessa altura, que a Castanheira de Pera era desanexada de Pedrógão Grande. Vindo depois, mais tarde, só a 4 de julho, a ser oficialmente reconhecido. De qualquer das formas, o Fernando está aqui para contar a sua história, outros não estão, a quem prestamos uma singela e sentida homenagem aos nossos companheiros, aos nossos amigos, às nossas gentes. Deixa um abraço profundo de agradecimento aos bombeiros por tudo quanto têm feito pelo nosso concelho e também pelas terras ao nosso redor. Obrigado. As nossas gentes. Podcast.